já estamos com a segunda parte do programa de hoje, falando sobre como vai o seu coração, como está a saúde do seu coração, como você se cuida, ou na verdade não se cuida, né? O ser humano, nós temos a tendência de só procurarmos um médico assim que sentimos alguma coisa ou algumas coisas, isso quando dá tempo. Tem ocasiões que não dá tempo. Então, algumas pessoas dizem assim, Eduardo, não tem sido tão incomum ou mais comum do que se imagina, jovens, doutor Luciano, com menos de 30 anos ou entre 30 e 40 anos, sofrer infarto e aí dizem assim, é fulminante, não dá muito tempo. Isso é verdade? Em parte é verdade, né? Eu vou te dizer por que em parte é verdade. Quando se é jovem e o indivíduo tem uma morte súbita, a gente precisa classificar muito bem o que aconteceu. Porque quando se fala em morte súbita, pensa-se em infarto. Sim. Mas não necessariamente. Por exemplo, se o indivíduo já tem um aneurisma cerebral, que é uma dilatação numa artériazinha do cérebro, e ele não sabe, porque às vezes não sabe, não dá sintoma nenhum, sim, ou às vezes dá uma dor de cabeça inespecífica, sim, que é uma dor de cabeça comum, que trata com analgésico comum e pronto. Mas ele tem aqui aneurisma. Num determinado momento da vida, mesmo aos 20, 30 anos de idade, se rompe o aneurisma, há um sangramento difuso do cérebro e o indivíduo morre por causa da ruptura do aneurisma. E não é infarto. Né? A segunda situação, às vezes o indivíduo tem uma arritmia, a gente já comentou alguma coisa de arritmia fatal. Sim. Ele já nasce com algum defeito no sistema de condução do coração. Porque o coração é autônomo, né? Ele tem um pontinho lá no coração que ele comanda os batimentos normais da gente. Mas se de repente foge do ritmo desse comando, às vezes por uma má formação dentro do coração, o indivíduo aos 20 anos de idade pode ter uma morte súbita. Por exemplo, os jogadores de futebol, sim, que caem no gramado. Exato. Não é necessariamente infarto. O que pode ter acontecido? Uma arritmia fatal dessa, porque o indivíduo já tinha alguma predisposição, já desde o nascimento, em termos de formação anatômica do coração. Mas se convenciona normalmente a culpar o médico do clube por essa situação. Mas a gente observa os profissionais, não é bem assim, né? Porque na verdade eles são acompanhados. O jogador de futebol é um felizardo, normalmente ele tem acompanhamento, ele inicia uma temporada numa bateria de exames. É que, por exemplo, dizem que, como é que chama-se? Coração de atleta. O que vem a ser isso? Que o coração ele é maior, o coração ele cresce, e aí foi o caso do Serginho, o doutor Luciano citou, do São Caetano, execrar o médico de São Caetano como se fosse ele lá uma figura pernóstica que quisesse que o jogador morresse daquela forma. E não pode se pensar assim? Não, claro que não. Tem algumas situações que às vezes são impossíveis de serem detectadas. O indivíduo apresenta, mas é impossível de ser detectada, às vezes, em exames rotineiros, sim, exames comuns. Às vezes, há necessidade de fazer exames bem mais sofisticados. Mas nessa situação que você falou do coração do atleta, o coração do atleta é um coração normal. Coração normal. Que ele cresce mediante os esforços físicos continuados que o atleta desenvolve. E aí o coração vai aumentando a sua musculatura, a sua estrutura. E isso seria o coração do atleta, mas é um coração normal. Entendeu? Então, tem situações que o indivíduo tem essa morte súbita por esses casos que a gente comentou agora aqui. Algo que se costuma popularmente falar, eu tenho uma pessoa na família que tem sopro no coração. O que era a pergunta que eu ia fazer, por incrível que pareça, porque é uma coisa muito corriqueira. Exato. De sopro no coração. O que é o sopro no coração? E se ele é tratável, se ele é curável, né? Porque é uma expressão tão estranha, né? Sopro, parece que alguém está soprando. Eu vou explicar. Só que assim, eu precisaria de umas 12 horas para a gente falar sobre só sopro do coração. Oh, Deus. Não temos, né? Não temos esse tempo ainda. Ainda não? A partir de agora, providencie lanche que vamos ficar aqui 12 horas. Fica à vontade. O sopro nada mais é do que o ruído provocado por algum defeito dentro do coração. O ruído. Quando o médico coloca o estetoscópio no coração, ele ouve um... Como se fosse um sopro mesmo. Isso é um sopro. Então você ouve esse ruído. Quais as causas de sopro? Desde as doenças congênitas, as cardiopatias congênitas. O indivíduo, a criança já nasce, o nenê já nasce, o bebê já nasce com um defeito no coração. Esse defeito, por exemplo, uma comunicação entre uma cavidade, nós temos 4 cavidades no coração. Sim. 2 embaixo, que são os ventrículos, e 2 em cima, que são os átrios. Né? Se existe uma comunicação entre essas cavidades, o que pode acontecer? O aparecimento desse sopro. Isso já é detectado pela ausculta. Pediatra, lá o neonatologista, ele já observa, opa, tem um sopro aqui. E aí vai em busca da causa.
Existe uma série de doenças congênitas, estamos falando das congênitas, sim. das doenças congênitas que levam ao aparecimento, ao surgimento de sopro. Desde problemas dessas comunicações que deveriam se fechar quando a criança nasce e não fechou, tá certo? Desde válvulas que estão dentro do coração, que nasceram com algum defeito, um posicionamento da válvula errada dentro do coração, e isso provoca o aparecimento de sopros. Já no adulto, o sopro ele é detectado na presença de doenças valvulares. O que são doenças valvulares? Nós temos 4 válvulas no coração, certo? Se ocorre, por exemplo, o entupimento de uma dessas válvulas, a válvula aórtica, vamos dar um nomezinho para ela, que é a válvula que comunica o ventrículo com a aorta, que é a maior artéria do coração, que leva sangue para todo o corpo. Sim. Se existe um estreitamento dessa válvula, lógico, o sangue quando passa provoca um turbilhonamento. Esse turbilhonamento é o ruído que você ouve, que é o tal do sopro. Então, só pelo fato de você ao escutar o coração, você já detecta que esse indivíduo possa ter esse entupimento. Ou ao contrário, pode ter uma falha nessa válvula. Ao invés de entupida, ela não se fecha adequadamente. Porque quando o coração se contrai, o ventrículo se contrai, manda sangue para fora. A válvula abre. Quando o sangue volta, na tal da diástole que você citou há pouco, quando o sangue volta, a válvula tem que se fechar para não refluir para o coração, para o ventrículo. E se essa válvula estiver falha, a gente chama de insuficiente, o que acontece? Também provoca um ruído, um sopro, que é clássico. Você bota aqui o esteto, você já faz o diagnóstico só no esteto. E depois você vai em busca de tratamento para este problema, só cirúrgico ou há tratamento medicamentoso? Eu lhe digo isso porque eu me recordo, minha irmã, quando era jovenzinha, de 6, 7 anos, foi diagnosticado que ela tinha sopro no coração, né? E aí, com medicamentos, ela nunca fez uma cirurgia, simplesmente desapareceu o problema. Não existe medicamento para essas doenças anatômicas que a gente comentou, tanto as congênitas quanto essas adquiridas que a gente fala, que são essas doenças valvulares. É tratamento cirúrgico quando bem indicado, evidentemente. Às vezes o indivíduo tem um estreitamento na válvula aórtica, com a idade isso é muito comum você encontrar, porque a válvula vai se espessando e você ouve o sopro e o indivíduo vai morrer com 102 anos de idade e pronto. E não tem tratamento clínico, medicamentoso para isso, é geralmente cirúrgico. O que você está se referindo são chamados sopros inocentes ou chamados sopros funcionais, perdão, que é muito comum na infância. E que esse sopro, com o crescimento da criança, com o crescimento das estruturas, esse sopro vai desaparecendo. Não é por medicamento, não é por nada. Quer dizer, naturalmente ele se corrige. Naturalmente. Porque quando a criança é pequenininha, você ouve um determinado sopro, às vezes é uma estrutura que está um pouquinho esticada, né? E isso provoca qualquer esticamento de um vaso, por exemplo, ou alguma pequena obstrução, já vai provocar esse turbilhonamento. E isso provoca o tal do sopro, a ausculta do sopro. Nesses casos, o que acontece? É só acompanhamento. Não existe medicamento para isso. Porque com o crescimento da criança, lógico que você vai em busca de exames mais específicos, por exemplo, um ultrassom do coração, que a gente chama de ecocardiograma, esse vai te dar o diagnóstico. Se tem algum defeito, se não tem defeito, se é um defeito que precisa ser corrigido cirurgicamente ou não. Mas no caso da sua irmã, por exemplo, que teve aos 6 anos um aparecimento, surgimento de um sopro, é comum, mas que desaparece com o crescimento. Porque foi o que aconteceu. Ela hoje está perfeita, saudável, por isso que eu perguntei se era medicamento. E cirurgia cardíaca é muito complicado? De maneira geral, essas correções a serem feitas implicam em ter um coração artificial durante a cirurgia ou dá para se trabalhar com ele em funcionamento? Essa é uma pergunta bem atual, né? Se é complicada, é muito complicada para quem não sabe fazer, claro, né? Evidente, né? Agora, para os experientes, os cirurgiões experientes nisso aí, passa a ser, digamos, quase que uma rotina, né? Porque essas cirurgias são comuns, diárias até. Você citou o fato de se usa coração artificial durante a cirurgia. Isso. Existe uma máquina que se chama máquina extracorpórea, onde o sangue é retirado todo do indivíduo e vai para essa máquina. É um coração fora do corpo humano artificial. Exatamente. Perfeito. Na maioria das cirurgias, quando é feito de tórax aberto, tem que ir para essa máquina. E a máquina vai funcionando como se fosse o coração para alimentar todos os órgãos, o cérebro, etc. E o indivíduo não tem nenhum problema. Hoje, há algumas cirurgias chamadas minimamente invasivas em que o indivíduo não precisa da máquina extracorpórea. Por exemplo, até
ponte de safena é possível fazer através dessa minimamente invasiva. E que o cirurgião ele faz um pequeno corte no tórax e por ali ele consegue manipular e fazer o tratamento. Através de um monitor tem o acesso pelas imagens. Exatamente. E isso o que acontece? Ele faz uma cirurgia sem precisar de retirada de todo o sangue para essa máquina. Esse caso do amigo que ele contei a respeito que teve esse formigamento no braço, foi para o Hospital São Luís, em São Paulo. Ele me disse que acabou de chegar no hospital, diagnosticaram que era um pré-infarto ou era um infarto. Ele me disse rasparam a virilha e por ali quando introduziram um catéter. Então, esse é o chamado cateterismo, né? O cateterismo o que é? É um procedimento diagnóstico. Através desse cortezinho que é feito na virilha, o médico que faz, o hemodinamicista, ele introduz um catéter que vai até o coração. Esse catéter que pode ser feito por ali, como pode ser feito também pelo braço, pela artéria radial. Onde é mais fácil normalmente? Depende do médico que faz. E do paciente também? E do paciente talvez, mas depende muito do médico, que tem mais experiência em fazer pela virilha ou pelo braço, é indiferente. O negócio é o objetivo, né? Quando esse catéter vai até o coração, por exemplo, para ver as coronárias, qual é a forma mais direta, objetiva de se ver as coronárias? Através do cateterismo. Ele injeta um contraste, ele cateteriza, ele pega a pontinha do catéter e introduz na aberturazinha de uma coronária. Por exemplo, da coronária do lado direito. Ele injeta contraste e você vê através do monitor toda a coronária, toda a árvore desenhada ali. Ali você faz o diagnóstico se tem obstrução da coronária ou não. Aí ele retira daquele ósteozinho, coloca no outro do lado esquerdo e faz o mesmo procedimento. É feito o diagnóstico através disso. Claro que existem outras, não só as doenças coronárias, que o cateterismo é necessário. Também nas doenças valvárias também é possível de se usar o cateterismo. Para as doenças congênitas também é necessário fazer para poder se ter a anatomia correta para vislumbrando já um procedimento cirúrgico. O catéter consegue desobstruir uma coronária? Porque eu cheguei a ler alguma coisa na internet, também é uma pergunta de leigo, eu estou fazendo a vez do telespectador que está lá. Eu cheguei a ver na internet, me parece que era uma pequena bolsa inflável, alguma coisa assim que se dilatava para poder abrir a artéria. Isso é viável? Isso existe? Total. Esse é o procedimento mais comum atualmente e que, graças a Deus, evita uma cirurgia aberta. De abertura do tórax. Sim. É através de um catéter, só que é um catéter especial, que tem um balãozinho na extremidade. E o que acontece? Você tem uma obstrução numa coronária. Certo. Ele introduz o catéter até essa obstrução. Chega na obstrução, ele infla aqui fora, ele infla para desobstruir. Para desobstruir. Ele vai dilatar e vai desobstruindo e vai dissolvendo aquela lesão. Tá? Só que hoje, na atualidade, hoje já de uns 10 anos para cá, não se faz só esse procedimento que se chama angioplastia, certo? Que é a plastia do vaso. Sim. Hoje se deixa uma redezinha que se chama stent. Então é o tal do stent coronário. Essa redezinha, qual a finalidade dela? É evitar que ocorra nova obstrução. Porque no início, quando não tinha stent, fazia-se só angioplastia, tinha muito caso de reincidência de obstrução. Tá certo? O indivíduo infartava por conta disso. Aí botava a culpa na angioplastia, não era? Sim, era mal feita. O próprio organismo, foi mal feito. O próprio organismo, ele se encarregou de obstruir de novo. Isso aconteceu um caso da família. Uma pessoa da família teve um problema e o destino quis que não houvesse isso e acabou a compensação por um outro caminho, né? Houve obstrução, deu tempo dessa pessoa passar por um processo cirúrgico, mas foi exatamente isso que o doutor Luciano falou. Isso que eu falou, na prática tem em família, esse caso acontecia. E hoje, com esse stent, existem vários modelos de stent, são deixados esses stents para justamente o quê? Não haver a reobstrução. Então o indivíduo fica aí um monte de anos, vários anos, sem ter nenhum problema que o stent está seguro. Doutor, eu li também alguma coisa, essa é linguagem de internet, então me perdoe se eu estiver falando alguma besteira, mas alguém me disse que quando há o sintoma do infarto, a pessoa está reconhecendo que tem algum problema e a dor é muito forte. E ela tem que se conduzir até um pronto-socorro ou hospital, porque às vezes ela vai dirigindo, que é recomendável que ela tussa com intensidade, porque o tossir faz com que, eventualmente, o coração não pare. É uma coisa mais ou menos assim que eu li. Isso pode ser um boato, uma linguagem, mas como sou especialista... Boa pergunta. Que, no caso, digamos que eu esteja me sentindo um infarto e eu digo, bom... Não vai fazer isso comigo agora. Não. Espero que
não faça nunca. Mas eu estou indo para lá, para o hospital, e eu estou dirigindo, porque não tem ninguém para me socorrer naquele momento. Que comportamento eu devo ter? Alguma coisa especial? Eu devo estar acautelado com alguma coisa? Alguma reação eu devo tomar para me garantir chegada no pronto-socorro, no hospital? Isso que você falou, ele tem um cunho científico e uma explicação científica para isso. Por que o indivíduo é recomendado a tossir? Para evitar aquela tal de arritmia fatal que eu lhe falei. Lá no início. A tosse é um mecanismo que estimula um sistema nervoso que a gente chama parasimpático. E esse sistema nervoso parasimpático, quando estimulado, por exemplo, pela tosse, ele inibe a possibilidade de uma arritmia como aquela fatal, que é o que dá a morte súbita. Por exemplo, ele interfere na corrente sanguínea. Não, interfere na condução do estímulo. Entendi. Que são que propicia vai provocar a formação da arritmia. Entendi. Então, a tosse abortaria essa possibilidade dessa coisa. É por isso. Que interessante. Não vai recanalizar o ato coronário que está entupida, não vai desinfartar, não vai fazer nada. Mas é uma possibilidade de prevenir essa coisa. Então tem um cunho, uma explicação científica para isso. Isso é linguagem de internet, até, mas se ela realmente tem alguma procedência, tem fundamento, tem algum fundamento que é oportuno. Tem fundamento. E o curioso, Toricino, é engraçado que assim, as pessoas tendem, quando falam assim, nossa, tem um amigo meu, ele fez lá a cirurgia do coração, colocou uma ponte safena, não sei quantas mamárias. Como é que funciona isso, né? Porque as pessoas ficam assustadas. Nossa, teve que implantar lá não sei o que no coração, e agora o coração... Parece que é uma coisa do outro mundo para o profissional. O cirurgião, aquilo ali é corriqueiro, como o senhor agora. Quando há essa necessidade dessa intervenção? Então, isso depende muito da anatomia das coronárias que estão com obstrução. Por exemplo, como eu disse, tem 3 coronárias grandes no nosso organismo e tem as suas ramificações. Então, por exemplo, vamos pegar essa coronária do lado direito, que tem 2, 3 ramificações também que são importantes. Se tiver um entupimento nessa coronária direita, uma obstrução, não total, claro, passivo de cirurgia. Se você tem uma obstrução aqui e tem uma obstrução em 2 ramos aqui, e tem uma obstrução nessa outra coronária do meio e nos seus ramos também, isso é difícil você fazer angioplastia, tecnicamente falando. Esse caso não tem jeito. Tem que ir para a cirurgia que a gente chama de revascularização do miocárdio, que é através de pontes de safena ou das artérias mamárias. Tá certo? Ou outras artérias que também são usadas, a radial, por exemplo. Então, aí vai para a cirurgia de revascularização. Depende muito da anatomia das lesões que o indivíduo apresenta. É de caso para caso. É de caso para caso. Porque o mais importante, que hoje felizmente acontece, é a angioplastia, com a colocação de stent. Entendeu? Hoje se colocam até 2, 3, 4 stents nas coronárias. Olha que absurdo. Nossa. É uma coisa maravilhosa isso, porque evita o indivíduo... Esses stents não se calcificam? Eles não, por acaso, eles não têm nenhuma possibilidade? Tem 2 tipos de, tem 2 tipos de stents. Qual é o material empregado? Eu não sei te dizer exatamente o material empregado, mas eu sei te dizer o seguinte: o stent, ele tem 2 tipos, o convencional e um que é chamado com medicamentos. Sim. Então esse também depende muito do tipo de lesão, depende muito do tipo de coisa. Só o médico na hora vai resolver. É que ele se integra ao organismo. Ele se integra ao organismo. O que acontece? Quando você coloca um stent com medicamentos, existem alguns medicamentos próprios para isso, eles evitam, veja bem, eles evitam que ocorra o entupimento novamente daquele ponto da lesão anterior, tá? Através desses medicamentos que estão impregnados nesse stent. No próprio stent já tem medicamento. Ele libera essa medicação que evita o que a gente chama de proliferação da camada interna da artéria. E inibindo essa proliferação impede que ocorra um entupimento. É uma coisa assim fantástica. Olha, é interessante demais, né? E aí eu digo para você, entre em contato conosco, inscreva-se no nosso canal, dê o seu like, o seu joinha, como você queira. O nosso contato, por exemplo, pode ser feito pelo Facebook também, é só você acessar Notícias CIA no Facebook, você vai nos encontrar, NCTV News também. Essa pauta, por exemplo, foi uma pauta solicitada por vários dos nossos amigos que diziam, fale sobre o coração. No último programa que nós falamos sobre assuntos de medicina, falamos sobre o que vem a ser o geriatra, o que cuida do geriatra. E muito se descobriu, né, que, na verdade, o geriatra não é um profissional que cuida de pessoas idosas, né, Paulo? Não. A partir dos 40 anos, o geriatra passa a ser um amigo seu, como o cardiologista também deve ser, até antecipadamente, né?
E aí você descobre que algumas coisas você não faz no seu dia a dia. E aí você incorre no erro, porque até dizem que o modelo da saúde brasileira, e aí conversando com profissionais você percebe, gastamos dinheiro ou investimos de forma errada. Se trabalhássemos, né, doutor Cristiano, mais a prevenção, seria muito mais fácil você evitar. Sim, sempre. Então o Brasil adota modelo errado. Então a gente acaba, a pessoa... ela sentiu alguma coisinha, ela corre na Santa Casa, não, se ela tivesse ali um pré-atendimento, que ela fosse sempre a cada 6 meses, a cada 1 ano, então você evitaria certos problemas. Então esse é um modelo. Nós podemos discutir muito, né? O doutor Luciano falou 12 horas de explicação, a gente vai fazer aqui 500 horas para discutir o modelo de saúde do Brasil, né? Mas se a gente não avançar, estamos no momento... Olha, eu vou dizer uma coisa, quero estar errado, eu não vou bater aqui porque não é madeira, né? Mas preste atenção. Muita gente está perto de infartar ou já infartou pelo momento que vive o país. É coisa séria. Estamos num momento terrível. Nunca na história desse país, né, como diria uma certa pessoa, viu tanto lixo junto, tanta coisa errada. Nossa, é incrível que o ser humano ele consiga se reinventar e produzir efeitos cada vez mais canalhas e sórdidos. Aliás, está aí uma pergunta que eu acho que as pessoas devem ter interesse em saber em casa. Existem fatores externos que podem forçar ao infarto? Alguma situação externa emocional que possa produzir uma reação ao coração a ponto dele ter uma arritmia, por exemplo? Assim, existe isso? Total. Não. Ah, é? Total. É assim, por exemplo, o estresse, né? O estresse, a ansiedade, a angústia, esses problemas que os brasileiros estão vivenciando, estressa qualquer um, claro, empresário, estressa a população, jornalista, estressa os jornalistas. Então, esse fator estresse é um fator desencadeante de alguma situação cardíaca aguda. Então, assim, o indivíduo não é que ele causa necessariamente a obstrução na coronária, ele não faz isso. O indivíduo já pode ter uma predisposição e nem sabia. Exatamente. Né? E de repente o fator estresse é o fator que desencadeou o infarto naquele indivíduo. É o gatilho. Sem dúvida. Hoje tem muita gente que procura os profissionais, procura a gente com sintoma de palpitação, né? Aceleração no coração. Coração acelerado, estou com taquicardia. Já vem com diagnóstico, estou com taquicardia. Uma aceleração do coração. É que existem várias formas de palpitações, que a gente pode até discutir se for o caso. E essa taquicardia pode ser uma arritmia. Sim. E um dos grandes fatores provocadores dessa arritmia é o estresse. Então, sim. Portanto, fatores externos podem ocasionar problemas. O sedentarismo. O sedentarismo é uma outra situação também. Então, eu diria o seguinte, nós vamos encerrar essa parte do programa. Companheiros, cuidado com o coração nesse final de semana. Eu vou encerrar essa primeira parte e volto já.